Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre chamados, responsabilidades e obediência. Vamos falar nessa noite sobre caminhada. Não caminhar em vão, mas caminhar com Deus. Aleluia. 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 Antes de eu entrar na palavra, nós estávamos ali orando e Deus mostrava, pastor, eu comecei a me abalar muito, comecei a me entristecer muito. Nesse exato momento, Existe criança sendo sacrificada. Existem crianças sendo sacrificadas, crianças puras. Elas são colocadas numa estrela de 7 pontas, e ali elas são amarradas, aonde tem um canal de um cano, tipo uma bacia onde elas são amarradas. Elas não são mortas, elas são cortadas, esfatiadas, para que o sangue dela escorre até chegar num balde assim. Aquele sangue daquelas crianças puras não cair, porque segundo a tradição satânica diz que a criança, no momento da agonia, ela libera uma química no sangue dela, que o diabo conseguiu colocar na mente do ser humano, que aquele sangue vai te dar juventude, vai te dar uma vida nova. E Deus falava comigo, meu servo, onde está a minha igreja? Aonde está a minha igreja que eu dei autoridade, eu dei poder? E o Senhor diz, eis que eu vou ao Pai, mas eu vos dou o poder. Aonde está nesse momento a nossa fé? Aonde está o nosso coração nesse momento? E se vocês querem saber se isso é real, vocês procuram como é que é. E vocês vão ver. É bem assim. O Senhor deu, Ele nos chamou, pastor Marcelo, Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos ungiu, Ele nos deu autoridade. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 21. Quando Jesus aparece para os discípulos de novo depois da ressurreição. João 21, capítulo 5, do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 5. Todos acharam? E Jesus lhe perguntou, moços, tende aí alguma coisa para mim comer? E eles lhe responderam, não. Então Jesus orientou, lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles fizeram, e logo não conseguindo recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Até aqui. Aqui Jesus ele se reúne novamente com os discípulos na beira do mar. Amados, eu quero dizer para você que, se nós lermos anteriores, antes de Cristo ser entregado, Ele pediu para que os discípulos orassem com Ele. O Senhor separou os 12 discípulos
para trazer a mensagem, para continuar. E ele dizia: eu vou, Pai, eu vou ser entregue. E logo depois, se vocês quiserem ler em casa ali, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro antes da ressurreição e depois da ressurreição. Ele pergunta 3 vezes antes: Pedro, tu me ama? E ele pergunta depois da ressurreição, nesse encontro que ele pergunta para Pedro de novo: tu me amas? Na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro se Pedro amar, Pedro disse: Senhor, e falava: eu te amo, Senhor, eu sou capaz de dar minha vida por ti, Senhor. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, antes que eu dar cantos, tu vai me negar 3 vezes. Eu quero entrar neste. Deus, Ele chama a mim e a você para anunciar as boas novas. Mas o inimigo, ele também se levanta. E Pedro vê, ele sente aquilo, pastor. Ele sente aquilo que era só para dizer se ele conhecia Jesus. Eu nem conheço esse homem. Eu nem conheço esse homem, não sei. Os alunos nem. E Pedro negou 3 vezes, como Jesus falou. Eu quero entrar nessa parte, não está escrito na Bíblia aqui, irmão, mas eu quero entrar nessa parte. Deus entregou algo para você. Ele entregou algo para você. Ele te entregou algo para você fazer. Assim como entregou para Pedro e para os discípulos ali, ele estava preparando para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar a salvação, para sair da religiosidade, para entrar no que? Na graça de Deus, um favor não merecido. Quando nós somos chamados, irmãos, quando Deus nos chama, Ele capacita. Ele não deixa o inimigo, porque o inimigo queria se andar com Pedro, mas ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabe que muitas vezes eu e você vamos falhar, mas ele espera de mim e de você uma decisão. Aquilo que o Senhor entregou para a pastora Dayana, Ele não vai obrigar ela a fazer, não. Foi ela, é dela, está separado para ela. Foi o que? Foi entregue para ela, foi confiado a ela. Adiante da dificuldade, ela pode errar, ela pode falhar, pode. E o acusador vem. Olha só. Tu é pastora, né? De vez em quando. Só dou para brasileiro. Você é crente? Não, eu sou evangélico. O inimigo sabe quando eu e você falhamos. Ele sabe. Pastor, mas a diferença é, como o Senhor disse para Caim: Caim, o mal bate em tua porta. Deus sabe que eu e você teremos dificuldade, seremos tentados, sabe, pastor. Mas Ele nos deu toda, basta eu e você dominar. Mas não é fácil, não. Ô Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer essa batalha. Quantos dias? Foram anos, não dias, anos, que os discípulos foram separados, preparados para a palavra. Preparado, foi avistado. O que aconteceu? Estão eles lá na praia, pescando, voltando à nossa vida, a vida deles natural. E o chamado? O chamado.
que Jesus é tão bom, se vocês for ler aqui, ó, os discípulos não perceberam, mas se vocês lerem mais para adiante, Jesus cheio de pergunta, pastor Marcelo, se eles tinham algo para comer. Se eles tinham algo para comer ali. Eles disseram, não é monstruoso, né? Eles não sabiam que era Jesus. Não temos. Daí o Senhor disse, ó, lança a rede do outro lado, já estava clareando o dia. Sabe qual é que é o extraordinário da palavra, irmãos? Se você vê ali, peraí, mas não tinha peixe, não tinha nada, o que Jesus estava cozinhando? Estava assando o quê? Se você olhar, o Senhor disse para o discípulo, vem, porque tem um peixinho aqui, já está pronto, já está cozinhando, quer dizer, não te preocupes. O Senhor, Ele só chama. E os discípulos vêm, e quando vem com as redes cheias, ele diz ainda, pastor, traz um outro peixinho, quer dizer, ué, mas peraí, ele perguntou antes se não tinha peixe. Como é que agora tem? Jesus, quando disse para os discípulos, você não se preocupeis com nada, só leva a roupa do corpo. Não te preocupeis com nada, só obedece o teu chamado. Não te preocupes. Ele vai dizer aonde vai ter. Mas é só onde? Na obediência, irmãos. Aleluia. Quando eu estava orando ali, Deus mostrando para mim as crianças que vão estão sendo sacrificadas a partir de hoje à noite, por causa do carnaval. E a igreja dormindo, e eu dormindo. Eu falava com uma certa pessoa, um certo tempo, ele dizia, irmão, aquelas coisas que aconteciam, que Deus fazia na obra, era coisas, que nós fazíamos coisa de menino. Miserável que tu é, Pai. Jesus ainda continua fazendo milagre. Aleluia. Ele continua chamando por você, Pedro, ainda. Ele continua esperando você ainda, Pedro. Ele continua ainda te esperando, Pedro. Ele sabia que você ia negar 3 vezes, Pedro. Mas Ele está lá te esperando. Porque Ele entregou algo para mim e para você. É para mim e para você. Eis que vos dou autoridade, vos dei autoridade. Em meu nome, vocês colocarão um mundo sobre. E as pessoas serão libertas, serão curadas. E em meu nome faremos sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Cadê esse povo? O Senhor disse, eu vos dei autoridade. Ele não disse, eu vou dar, eu tiro e depois eu dou de novo. Ele disse, eu te dei, toma, é teu. Aleluia. Existe um espírito, meu irmão, chamado encantamento. Esse espírito de encantamento está cegando a igreja. O espírito de encantamento. Você sabe o que é o espírito de encantamento? Não é só de eu ver uma pessoa bonita e eu me encantar. Não sei nada. O espírito de encantamento, ele faz você se encantar e você perde a noção do tempo. Ele te chama a atenção naquilo
aquilo, e você, quando vê, passou um tempo. Aleluia. Aleluia. Pedro, olha o que Jesus fala para mim e para você nessa noite. Simão, filho de João, mais do que esses outros, responde-lhe: sim, Senhor. Tu me amas? Jesus perguntou. Ele disse para Pedro: então cuida dos meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo, porque é 3 vezes, foi 3 vezes antes, vai ser 3 vezes depois. E outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, se você quiser acompanhar, eu li lá no 15 em diante, tá? Eu já estou no 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia de perguntar pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhes: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Cuida das minhas ovelhas. Ensina as minhas ovelhas. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente não sabe quando Jesus vai vir, mas os sinais estão mostrando a vida dele. Mas ainda bem que ele está tardando. Jesus ainda conta comigo, com você. Talvez você passou a noite toda pescando e o dia já vem raiando. Mas o Senhor está dizendo: eu cuido de tudo. Não é do teu jeito, é do meu. Sou eu que faço. Mas eu preciso de você. Mas por que eles não podiam ter pego os peixes normais ali? Por quê? São pescadores, conhecem tudo de pesca. Por que eles recolhem a rede? Então até meio triste, porque eles já estavam mais na beira da praia, quer dizer que é mais difícil ainda de pescar. O Senhor disse: não é na esquerda, é na direita, não é do teu jeito, é do meu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor procura só que tu tenha rede, que tu tenha ouvidos, que tu tenha mãos, que tu caminhe, que tu se locomova, que tu fala. O que tu precisa falar? Porque tu vai ouvir, o Senhor vai dizer: para a direita. Tu vai dizer: tá bom, Senhor, é na direita que eu vou lançar. Deus conta comigo e com você, irmãos. Deus espera de mim e de você.
Deus, aleluia. Desperta, igreja. Nós temos que orar, talvez seja por essa igreja. Eu creio que não é só essa igreja que está chorando, amém. Mas nós temos que orar, e isso vai contagiando, porque, meu amado, vocês estão vendo nesses dias, dos dias para cá, vocês não estão sentindo, parece uma pressão, parece que o troço está apertando. A igreja não está orando, ela está chorando. Deus te deu lágrimas, mas te deu voz, te deu autoridade. Aleluia. Deus, Ele quer que você acenda no teu coração a autoridade que o Senhor te deu. A autoridade. Ele te deu autoridade. Aleluia, até quando você está caminhando na rua, que você dá um tropeção, o inimigo já bate retirado, porque ele sabe, se tu dobrar o joelho, até no teu cair, que tu vai dobrar o joelho, ele já bate retirado, por quê? Porque a intimidade com Deus desce fogo. É assim, não é, Maia? Primeira experiência que tu teve hoje na rua, é assim que Deus quer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos que, o Senhor nos deu autoridade, nós temos que falar: Satanás, bate retirada agora, em nome de Jesus, tu vai deixar essa vida. Mas é mais fácil dizer: se Deus quer. O Senhor nos dá autoridade, nos dá decisão. Imagine, Marcos, se vai chegar alguém lá, um Marcos lá das cadeiras, eu quero negociar umas cadeiras contigo. Aí tu vai dizer assim: pois é, se tu quiser, né? Tu vai dizer: não, eu vou vender. Não, vamos fechar o negócio sim. Decisão. A palavra é a mesma coisa, assim, não. O Senhor disse: eu vos dei autoridade. Ele nos deu autoridade para nós pelejar contra as hostes espirituais do mal. Glória a Deus. O inimigo também afrontou Pedro, pastor. A Bíblia não diz, mas imagine. Pedro conhece, né, reunido com os discípulos, dizendo: olha, os discípulos dizendo: vai, Pedro, mas tu negou 3 vezes, né? Nós só fugimos, né? No dia certo, quando vier pegar Jesus, nós vamos no inferno. Mas tu, Jesus disse: tu, Pedro, tu ia negar 3 vezes Jesus. Tu e Judas foram o pior deles. No reino do céu não existe pegadinho, pecadão. Pecado é pecado. O inimigo usa as pessoas: é mesmo. E Pedro se sentindo cada vez mais. Deus sabe as afrontas do inimigo quando ele está tentando te afrontar na tua vida. Ele vem, ele te socorre sim. Ele veio porque ele veio ali, porque sabia que os discípulos estavam bem tristes. E não foi a primeira vez. Se eu não me engano, foi a 4ª vez. Sou obrigado, guardado. É que Deus sabe. Deus sabe. O inimigo também sabe, irmãos, como ele te parar. Sabe sim, Senhor. Aleluia. Primeira coisa que eu digo para vocês, já falei aqui uma vez: tudo que tu pregar aqui em cima, tu vai ter que viver. Eu nunca me esqueço: Senhor, eu quero a paciência de Jó. Passei pelo vale. Jesus amado. Era hora de despejo, era outro cada vez. Eita glória, aleluia. Estou passando pela glória. Você tem algo que Deus
deu para você, foi para você, para ninguém mais. É teu. Essa autoridade que você tem não é porque você acordou e decidiu hoje eu vou ser positivo. Não, é porque Deus te deu autoridade e te deu unção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a autoridade, a unção, se tu soubesse disso, você ia sair daqui hoje noite, pastor guerreando, você não ia conseguir dormir. Sabe por quê? Você não ia conseguir dormir? Você diz, Senhor, ô Senhor, eu te peço agora, que abra a janela do céu, Senhor, aonde tiver uma tentativa de sacrifício de pessoas agora, Senhor, eu, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que abra a janela do céu, derrama fogo nesses demônios agora, e vai acontecer. Aleluia. Só tem duas saídas para esse tipo de gente, só duas saídas, ou morre e se converte. É assim. Sabe como é que a gente vê aquelas histórias de bruxos que se converteram, não porque foram homens e mulheres que tomaram atitude e bateram de frente. Agora tem uma modinha agora que estão nas igrejas. Sabe qual é a modinha? Ai, pastor, eu respeito que tu é espírita, eu respeito que tu é macumbeiro. Desde quando Satanás respeita se tu é cristão ou não? O Senhor te deu autoridade, olha, a escolha que tu escolheu, a escolha que tu escolheu é errada. Pergunta para o Maicon quando eu vou lá, o cara que trabalha com o Maicon lá, que é macumbeiro, pergunta para ele se eu falei algum dia, eu respeito a tua religião. Eu disse para o Maicon, eu disse para ele, olha, tu está no caminho errado, porque eu vim de lá e Deus não está nesse lugar. Deus está te chamando para o combate, meu irmão. Ele te revestiu com toda a autoridade, Ele te revestiu com o capacete, Ele te revestiu com a couraça, Ele te calçou uma sandália. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está pronto para a batalha, porque quem vai na tua frente é o general, o leão da tribo de Judá. É Ele que peleja. Ele já disse para você, marche. Deus, poder, aleluia. Aleluia. Só um pouquinho, pastor, hoje eu não tenho tempo. Arruma tempo, que o Senhor diz, prega dentro do tempo e fora do tempo. Aleluia. Quem é que já ouviu aquele hino, o batismo no ônibus? Alguém já viu o batismo no ônibus? Já ouviram? Não? O Senhor usou o profeta e disse, eu vou te batizar dentro do ônibus cheio. Aquele homem empresário tinha 3 carros, né? Como é que vai ser? Eu não ando de ônibus. Deus falou, aleluia. Bota no testemunho lá do batismo com o ônibus, vocês vão ver no YouTube. É tremendo, cara. Puta glória. Irmãos, é disso que o Espírito Santo está falando. Essa essência, ela existe, irmãos. Nós não podemos perder essa essência, pastor. Aleluia. Nós temos que clamar misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Mas, Senhor, tira as escamas dos meus olhos essa noite, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, Senhor, eu quero ser a diferença. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser diferença, Senhor. Eu quero pelejar, Senhor. Eu quero chorar pelas almas, Pai. Mas vou dizer para você, a luta vai ser terrível. Mas não tem problema, se não for na esquerda, os peixes vão estar te aguardando na direita. Aleluia. Aleluia. Talvez você não entenda, mas eu, pelo conhecimento que eu tenho que ir ao alto mar, não importa. Deus opera onde quiser. Vai ser na beiradinha que os peixes vão estar te esperando e tu vai sustentar tu e tua família. Aleluia. Porque Deus ainda continua operando. Quero fazer um desafio de fé com você nessa noite. Que você saia daqui hoje e diga, Senhor,
quero que o Senhor arranque tudo meu eu. Nessa noite. Eu quero ser tua imagem e tua semelhança. Mas eu quero agir da mesma forma. Ah, meu amado, você não vai conseguir nem sair de casa. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai ter convicção que você vai dizer às pessoas: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora aqui. Porque essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Hoje tem pessoas, irmãos, não estão conseguindo dormir mais, não conseguem mais descansar, porque a batalha é grande. E a palavra do Senhor diz que nós temos que confiar, pastor. Nós temos que confiar no Senhor, descansar nele, que enquanto nós dormimos, Ele trabalha. Ele trabalha, olha bem, está vendo? Ah, mas é difícil, né? Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Está afunilando as coisas, o inimigo, porque ainda existe um povo remanescente, ainda existem profetas que não se dobraram a Baal, não existia só Elias, não, ainda existia um povo, aleluia, aleluia, ainda existe um povo ainda, um aqui, outro lá, outro lá, outra lá, outra lá, porque 1 Pedro, o capítulo 5 e versículo 10 diz que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, espalhados no mundo. Quer dizer, está falando só de mim e de você? Tem mais gente que está dizendo: Jesus tem misericórdia, aleluia, acorda-me, Senhor, desperta-me, Senhor. As mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos, espalhados no mundo. Aleluia. O Senhor diz: não é para nós ficar com pena das crianças. Eis que vos dei autoridade, repreende esses demônios. Vos dei autoridade, porque se eu e você não despertar, quantas vidas, pastor Marcelo, vão ser destruídas nesse carnaval? Quantos lares vão ser destruídos nesse carnaval? Quantas crianças vão nascer sem pai nesse carnaval? Quantas doenças vão se espalhar nesse carnaval? Guarda isso na tua mente e no teu coração. Eis que vos dei autoridade. Aleluia. Em meu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Ah, você quer entender? Então tá. Tirar esse monte, saia daqui para colar, e assim será feito. É Jesus falando. Não foi nenhum profeta que pregou. Jesus dizendo: se você tiver fé, dirás para esse monte: se desloca daqui. Aleluia, assim será feito. Porque é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor. E Deus sempre falou, desde Adão e Eva, desde enquanto Deus continua falando: eu dei autoridade, mal bate a sua porta, basta você dominar. Sei. Ah, mas irmão, eu pequei hoje, mas não tem problema. Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Ele lança no esquecimento e nem se lembra mais. Ele diz: vá e não peques mais. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Ele está dizendo: ele já limpou a rede. Limpou a rede. Está limpinha a rede. Não pescou nada. Aleluia. A rede está limpa. Não pescou nada. O que Pedro disse para Jesus? Passamos a noite toda sem e não pescamos nada. Mas o que Pedro disse? Jesus gosta que nós passemos a responsabilidade para ele, pastor. Pedro disse: sobre a tua
no nome de Jesus. Lança, em nome de Jesus, eu te ordeno que te levante agora. Em nome de Jesus, eu te ordeno que câncer que sai agora. Em nome de Jesus, seja liberto, queridos, agora. Oh, aleluia. É no nome de Jesus. Esse cajado que o Senhor te deu não é para ser muleta, meu irmão. Deus não deu o cajado para Moisés para ser muleta. Ele deu para tocar no mar e abrir o mar. Aleluia. Cajado não é muleta. Cajado é autoridade. Amém? Essas palavras que eu tinha em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo Espírito, aleluia. Glória a Deus. Colocamos de pé. Jesus é bom. Jesus falou nesta noite. Você entendeu?